Graça e paz, queridos. Você pode abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Nós vamos estudar de novo. Você vai falar assim, mas você vai ler o mesmo texto do pastor Zé Roberto? O mesmo texto. E nós vamos estudar um pouco sobre cada bem-aventuranças. Já foi pregado pelo pastor Carlos aqui há um tempo atrás, pelo pastor Zé. E hoje eu vou estar falando para vocês algumas coisas também. E eu creio que Deus quer falar conosco nesse texto. Existe um motivo da gente estar estudando isso. E eu quero ler para você mais uma vez. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou. Seus discípulos aproximam-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Você pode sentar? Nós estamos falando sobre reino vivo. E na minha última ministração eu falei para você que nós somos embaixadores de Cristo. Lembram disso? E o nosso rei deixou para nós o tipo de embaixador que ele deseja que eu e você sejamos. E isso está explícito nas bem-aventuranças. A bem-aventurança nada mais é do que Deus mostrar para nós: esse é o caráter do homem e da mulher que eu escolhi para ser embaixadores do meu reino. É isso que eles têm que ter. Todas essas qualidades, os embaixadores do meu reino precisam ter dia após dia. As bem-aventuranças são pilares elementares da nossa fé. Pois devemos rigorosamente observar e praticar para alcançar um estado diante de Deus, a qual nós sejamos bons aos olhos deles. Não é um texto tão simples. É um texto que nos confronta. É um texto que nós olhamos e falamos: puxa, peraí. Nisso ainda eu estou falho. Nisso ainda não está legal. É uma realidade difícil para nós alcançarmos, mas que precisamos ter diariamente. Tem uma frase muito interessante sobre essa pregação da montanha que diz: quando Jesus ministrava, não estava condenando toda a humanidade, mas sim apresentando o homem ideal, o qual eu e você devemos buscar todos os dias. Qual é o padrão ideal dos embaixadores do reino de Deus? É um tema forte. Essa semana, conversando com o Locata, eu falei: esse tema, ele não deve ficar só esse ano, ele tem que ir mais. Porque é um tema que mexe dentro de nós. Muita coisa precisa ser mudada de dentro para fora. Precisa mudar o nosso coração. Não é uma jornada fácil. Existe uma jornada que vai exigir de nós muito, muito mesmo. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos querer. Nós precisamos ser verdadeiros servos de Deus. Buscar ser o embaixador do reino de Deus exige de mim e de você renúncias.
não é tão fácil como a gente pensa. Esse sermão é um sermão riquíssimo, pois é fundamental para a minha vida e para a sua vida. Se a gente pode fazer algo, coloca na tábua do teu coração esse sermão todos os dias. A gente tem o hábito de pôr o Salmo 91. Mas deixa eu dizer algo para você. Coloca o Sermão do Monte como pilar da sua vida que você vai ver a diferença. Porque todos os dias você vai lutar contra a sua carne. Contra quem você é, para que o reino dele seja implantado através de você. São renúncias. Eu quero explicar sobre cada bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobreza de espírito, em outras palavras, são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual. Fichte, ele diz o seguinte: a pobreza de espírito é essencialmente destronado do nosso orgulho. Quando tiramos o nosso orgulho, o Everton pregou sobre isso no culto dos jovens, e colocamos a nossa pobreza, reconhecemos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Não existe outro. Quando nós mostramos, Deus, olha, se não é o Senhor na minha vida, quem eu sou? Nós mostramos para nós mesmos que sem Ele nós não conseguimos dar nenhum passo. Não adianta achar que somos soberanos na nossa vida espiritual, pois devemos reconhecer que o único soberano é Jesus. A pessoa pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece a Deus e sabe que tudo que Deus faz através dele, e não porque ele é bom, mas através de Deus na vida dele. Já viu aquela pessoa assim, se eu não fizer, ninguém faz mais igual? Porque eu sou o cara, eu sou o bom. Se eu não cantar, o louvor não prestou. Se eu não pregar, ninguém mais prega. Porque quem é o bom de pregação sou eu. Quem canta bem sou eu. O pobre de espírito, ele fala assim, não é a graça de Deus na minha vida, nada vai acontecer. Se não é a graça dele derramando sobre mim a unção, nada acontece. Eu não sou boa o suficiente para isso. Mas a graça dele me basta. A graça dele faz com que as palavras que saiam da minha boca jorrem como rios de água viva para a sua vida. O pobre de espírito, ele reconhece em todo o tempo que é Deus que faz e não você. Eu costumo falar que nós somos um cano de PVC desentupido para que Deus possa usar, para que jorre as verdades de vida eternas que há na palavra dele através das nossas vidas. O pobre de espírito coloca nele a dependência. Nós precisamos praticar essa pregação de Jesus. Porque aí sim você pode ter certeza que o reino dele virá até você. Porque não é a sua bandeira, mas é a bandeira do reino. É Jesus. É Ele que faz. Você como embaixador, quando você reconhece que é Ele, meu querido, tudo faz sentido. Os grandes avivalistas, homens de Deus avivalistas, quando o avivamento começa, eles saem de cena e deixam com que Deus faça algo movimentar. Sabe por quê faz isso? Para que nunca as pessoas liguem ao avivamento ao nome dele, mas ao nome do dono do avivamento, ao nome de Jesus. O pobre de espírito, ele fala, olha, Deus, é o Senhor e é a tua bandeira que eu levanto. É o Senhor através de mim. Não é só na igreja, mas é aonde você for. É quando as pessoas veem e falam, é Jesus. Foi Jesus que fez através dele. Você precisa praticar essa parte da pregação. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não seja orgulhoso. Coloque seu orgulho debaixo dos seus pés. Ai, Lari, mas eu não consigo. Então vai para a cruz que dói menos. Na cruz, nós conseguimos colocar o nosso orgulho, nossa soberba, e deixar com que Deus trabalhe através de nós. Deixa Deus te honrar.
Muitas vezes Deus está querendo fazer algo com você e você não deixa. Ele quer te amassar, porque Ele sabe que sai caldo bom. Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Leah Jones escreve: chorar é algo que vem logo depois da necessidade de ser pobre de espírito. Quando percebemos que somos pobres de espírito e dependemos de Deus, começamos a chorar na presença dEle, pois estou confrontando a santidade de Jesus com os meus pecados. Quando eu reconheço que se não é Jesus, quando eu coloco no altar, eu começo a chorar e a pedir perdão. Porque por muitas vezes a soberba toma o lugar de Deus, o nosso orgulho toma o lugar de Deus. E nós precisamos nos arrepender disso e dizer: Deus, que o Teu reino venha através de mim. Que eu seja embaixador do Teu reino, mas que seja sempre o Senhor através de mim. O choro descrito nesse versículo é um benefício, pois traz um arrependimento junto com Ele. Um arrependimento que traz comunhão, que precisamos com o nosso Pai. A partir disso, é melhor chorar na presença de Deus do que um dia chorar num lago de fogo de enxofre. Chore diante de Deus, se arrependa e mude. Se você é uma pessoa orgulhosa, soberba, eu quero dizer algo para você. O convite de Jesus é: chore diante dEle, arrependa e deixe com que Ele transforme a sua vida. E você se encontre com Ele e Ele te faça santo como Ele é. E reconheça que Ele é o seu Pai. Que tudo que Ele faz através de você é simplesmente bondade dEle. É porque é Ele em você. Nós precisamos ter essa bem-aventurança hoje nas nossas vidas, queridos. Porque o mundo hoje, a internet hoje, ela só eleva o nosso ego. Ai, você é bom demais. Fulano é bom demais. Isso massageia o nosso ego. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: não deixe com que o seu orgulho, com que o seu ego sobressaia de quem eu sou na sua vida e através de você. Coloque no altar. Lembro quando eu entrei nessa igreja, a primeira vez que eu preguei, o pastor Zé, eu estava sentado naquele mesmo lugar. Ele bateu nas minhas costas e falou: nunca deixe com que os elogios tomem da sua vida quem Deus é e o que Ele faz através de você. Não deixe com que o teu ego suba. E Ele fala isso todas as vezes. E não é só Ele que fala isso. Todas as vezes que eu prego, que meu pai ouve a minha pregação, ele ouve e ele fala: foi Deus através de você, filha. Meu pai sempre faz eu descer os pedestais para entender que se eu não tiver com a boca no pó, orando e buscando de Deus, eu nunca vou ser o que Ele quer que eu seja. Cuidado. Deixe com que Deus faça em você. Deixe com que Deus use você. Nós precisamos derramar a nossa lágrima nele. E arrepender quando nós deixamos com que o nosso orgulho tome o lugar de Deus em nossas vidas. O lugar é dele e não do homem. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão nesse texto tem comumente sinal, tem sido mal interpretada. Muitas das vezes as pessoas acreditam que ser manso é ter uma modéstia humilde, chegando a ser quase falso. Porém, se formos analisarmos corretamente a mansidão descrita, refere-se à nossa vida com Deus. Devemos ser mansos para com Deus, no sentido de aceitar os seus mandamentos, sem questionar. E entender que o que Ele fala é melhor para mim e para você. Nós precisamos entender que mansidão é dizer sim para Deus, sim para aquilo que Ele determinou para mim e para você. As pessoas confundem: ele é calmo demais, isso é mansidão. Não. Mansidão é quando nós dizemos: sim, Deus, eu me submeto. Mesmo eu não entendendo hoje, mas lá na frente eu vou entender.
e eu aceito os seus propósitos. Eu lembro quando Deus me enviou para os Estados Unidos. Um monte de gente sonha em morar nos Estados Unidos, o inglês. Deixa eu contar algo para vocês, eu nunca sonhei. O meu sonho, Larissa, era ir para o CTMDT, Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. Era o meu sonho. E eu lembro que numa terça-feira, eu não entendi nada daquele inglês, porque eu fui para o Cefenai sem saber falar inglês. Gente, eu não sabia nada. É que a Fernanda não está aqui hoje, só está os pais dela. Mas a Fer pode confirmar as vergonhas que eu passava no Cefenai. Eu lembro que numa terça-feira, eu não entendendo nada, eu virei para Deus e falei assim, dentro do meu quarto, só morei com americanas no primeiro semestre. O Senhor que me trouxe aqui, o tete-a-tete foi forte. Eu não te pedi esse lugar. Eu te pedi lá em Belo Horizonte. Aqui foi vontade do Senhor para a minha vida e não minha vontade. Agora é o seguinte, Deus. Eu não entendo nada que esse povo fala. Eu estou perdendo o meu tempo aqui. E eu vou embora, e é hoje, chorando dentro do meu quarto. Eu falando para vocês, eu lembro da cena. Eu não quero mais esse lugar. Agora, e com essa voz, agora, se o Senhor me mandou, o Senhor faça um milagre hoje, porque de hoje não passa. E à noite nós tínhamos o Thursday Night Encontro, noite de encontro com Deus. E era Zeni Anderson pregando. E eu fui, mas eu fui com o coração tipo, é hoje, Deus. Quando eu sentei, eu senti um vento do meu lado. O Espírito Santo sentou do meu lado. Ele traduziu toda a palavra para mim. E ele falou, não foi sua vontade, mas quem te trouxe foi eu. E o que eu faço aqui sou eu que faço. Se submeta à minha vontade e seja o que eu quero que você seja. Queridos, daquele dia em diante, não foi obra das minhas mãos, foi obra das mãos dele. Ele fez através de mim naquele lugar. Ele traduzia tudo o que eu precisava entender. Aquela noite eu fui marcada, uma terça-feira fria, mas uma terça-feira em que o calor do Espírito Santo me entrou e ele mostrou que era a vontade dele. Foi fácil? Não foi, mas eu me submeti. Isso é mansidão, é dizer sim, Deus, eu quero então. É esse o teu projeto? Então vamos embora. Isso é ser manso. Hoje você não entende. Esses dias, conversando com uma pessoa aqui da igreja, falou, eu não entendi muito bem as coisas, mas hoje eu sei que Deus me guiou em todo esse tempo, e é para a glória dEle, é para o nome dEle. Gente, nada melhor do que se submeter à vontade de Deus, e viver a vontade de Deus. Bem-aventurados mansos. Bem-aventurado você manso, que se prostra diante dEle e diz, eu aceito. O Senhor que é o dono do meu umbigo, não sou eu. É a sua doce vontade se cumprindo para que o teu reino, através de mim, seja implantado nessa terra. E eu vou. Você é um servo. E como servo, você precisa aceitar a vontade do seu Senhor. E ser como Ele quer. O Senhor nos chamou para sermos obedientes ao que Ele tem para nós. Deixa eu dizer algo para você. A obediência é algo muito top. Eu obedeci. Aí, não entendendo nada do inglês. E passei por várias provas. Mas a líder da casa de oração foi embora, que era a Paula. Paulinha foi embora e precisava pôr um substituto. Miss Sharon Hobbs, bruta que nem 300 brasileiros. Paula administrava os 300. Qual o nome que eles lembram lá na diretoria do Cefenai para coordenar os brasileiros na casa de oração? Da pequena que não sabia nada do inglês. Da pequena que estava limpando a diretoria do Cefenai, sendo faxineira, que se submeteu à vontade de Deus, ela virou a líder da casa de oração dentro do Cefenai. Ela marcou uma geração dentro daquele lugar. Quando nós submetemos ao Senhor, Ele te faz ser lembrado nos lugares onde você nunca imagina. O dia da minha formatura,
Chega a Miss Sharon Hobbs, 2x2. Maior que o pastor Arley. Grandona. Dá um tapa nas minhas costas. Miss Larissa, eu te amo demais. Obrigado por tudo que você fez esse tempo na casa de oração. Meu nome foi lembrado. Quando nós dizemos sim à doce vontade do Senhor, nós somos lembrados por Ele nos lugares onde a gente nunca imagina. E Ele nos faz assentar junto com os diretores. Deus é o Deus que honra quando nós submetemos quem Ele é. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando estamos neófitos na fé, precisamos ser alimentados. A nossa fome e sede deve ser a justiça. Afinal, qual é a justiça? A justiça, nesse versículo, quer dizer salvação. Então, mais do que felizes são aqueles que têm fome, é ter sede de salvação. Quando você tem fome e sede, você se preocupa com o estado das pessoas e quer realmente que elas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, de quem Deus é. Não precisamos sair por aí condenando as pessoas, mas precisamos sair daqui falando quem Jesus é para cada uma das pessoas que estão ao nosso lado. Nós precisamos ser cheios. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de salvação, porque elas compartilham sobre a salvação de Jesus. E quando nós temos isso como alvo, como projeto de vida, e quando nós queremos implantar o reino de Deus, todas as nossas conversas terminam falando sobre o nosso Salvador e sobre a salvação que Ele nos entregou. Quando nós temos fome e sede por essa salvação, nós queremos que o nosso próximo seja impactado com essa salvação. Nós não desperdiçamos o nosso tempo, mas nós colocamos isso como alvo, como prioridade. E tudo se converge para Jesus. E as pessoas começam a ouvir sobre salvação através de você. Nós precisamos levar salvação para as pessoas. Nós precisamos levar. E quem convence as pessoas sobre quem é Jesus é o Espírito Santo de Deus. Mas quem prega sobre Jesus sou eu e você. Quando nós aceitamos a vontade de Deus, quando nós nos submetemos a Ele, nós queremos que as outras pessoas também o conheçam e submetam a sua palavra e sejam salvas pelo amor dEle. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque deles serão o reino de Deus. Leve salvação para onde você está. Leve salvação para as pessoas. Tenha fome do Senhor. Tenha fome da palavra dEle. Leve salvação. As pessoas precisam ouvir quem Jesus é. Essa semana, meu telefone toca. Lari, nós precisamos de você. Eu falei, o que vocês precisam? Um casal. Lari, uma criança caiu, 1 ano e 3 meses, ela afogou. Ela está na UTI, no hospital. E os pais não conhecem Jesus. Você pode ir lá? E eu cheguei lá, a criança tinha sido estubada. Só que ela ainda não estava mexendo, eu comecei a orar. Deus, que o Senhor faça um milagre. Que ele não tenha nenhuma sequela. Senhor, que o Senhor faça. No outro dia de manhã, eu chego, aqui na igreja recebo um vídeo. A criança que estava desacordadinha. Ela estava toda agitada, brincando. Eu levei para aquela família o nome de quem cura. O nome de quem faz. Eu levei salvação. Eu levei o dono do milagre. Eu falei, eu preciso ir orar para agradecer a Deus. Eu voltei no outro dia no hospital. Quando eu cheguei, ele estava todo eufórico, brincando. As pessoas precisam conhecer Jesus através de você. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você foi aquele que recebeu a maior misericórdia, pois todos pecaram. E mesmo sendo um pecador, recebeu na cruz do Calvário a salvação de Jesus. Assim sendo, jamais nós devemos negar misericórdia para as outras pessoas. Em outras palavras, nós precisamos dar para as outras pessoas quem Jesus é.
Ah, mas ele me maltratou, eu vou maltratar ele. Não, Jesus faria isso? Jesus faria isso? Não, Jesus nos ensinou a virar a outra face. Bem-aventurado você que é misericordioso, que entende que o outro precisa ser alcançado por Jesus. Ah, mas o outro é arrogante, prepotente, mas você não vai ser. Porque você foi alcançado por Jesus. A sua palavra vai ser doce, ela vai ser como mel. E as pessoas vão ser impactadas. E elas vão dizer, ali vai verdadeiramente um homem que tem o reino de Deus implantado nele. E se parece com Jesus. E ele quer ser agente de Jesus, embaixador do reino de Jesus. Bem-aventurado você que tem no seu caráter o caráter de Cristo. A mansidão. Misericordioso. Olha o que Jesus fez com Judas. Ele lava os pés de Judas, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. Olha o que ele fez com Pedro. E com tantos outros. Misericórdia alcançou o coração. Misericórdia agrada o coração de Deus. E não o nosso coração. Porque o nosso coração muitas vezes quer ir contra isso. Nosso coração, na verdade, muitas vezes quer bater no outro. Jesus está dizendo, não faça isso. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Um coração limpo é aquele que é santificado. Por que logo o coração? Porque sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede a sua vida, a saída da sua vida. Quando Salomão fala de coração, ele fala de mente, tá? De guardar ela. Lembro na Jocum, com 8 anos, antes de qualquer apresentação, nós tínhamos que fazer coração limpo, que é pedir perdão. É santificar primeiro a nós, para depois nos levarmos para o outro a salvação, a santidade. Nós precisamos ter um coração santificado, porque dele saem as saídas da nossa vida. Nosso maior sentimento e desejo estão guardados no nosso interior. E há uma recompensa gratificante quando nós realmente somos santificados por Deus, porque nós veremos a Deus. Você já imaginou você poder olhar a face do Senhor? Naquele grande dia você poder olhar a face dele e você dizer, eu guardei meu coração, eu me santifiquei para que eu possa o encontrá-lo. Quando você olhar ele face a face, você verá a glória dele. E você ser como ele é. Nós precisamos ser santificados dia após dia. Nós precisamos ser santificados pelo Senhor. Nossas atitudes precisam ser santificadas. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você é uma pessoa que provoca ira ou paz? No meio do seu ciclo social, é conhecido como um pacificador ou alguém que cria contendas? Todo lugar que chega quer causar. Jesus não chega causando, ele chega trazendo paz. Eu falo que a maior qualidade do Fer, além de tudo que eu falo dele, mas o que mais me chamava a atenção do Fer, e não era ele que me falava isso, mas quem andava com ele, que ele era um pacificador. Todas as vezes que o negócio pegava, Fer, vamos junto com a gente. Aí o Fer ia naquela calma dele, porque o Fer é calmo. E todas as vezes as pessoas falavam assim, Larissa, o Fer é um pacificador. Quem anda com o Fer há mais tempo sabe disso. Ele sempre vinha e falava, gente, calma. As coisas não funcionam assim. As coisas não é assim. Na empresa, quando o negócio está pegando, ele chega, gente, calma. Não é desse jeito. Como que você é? Você é um pacificador? Nosso coração precisa ser um coração pacificador. Não adianta na igreja nós sermos os crentes, mas na hora que precisa mostrarmos quem nós somos,
nós não sermos pacificadores. Eu vim causar caos mesmo. Não, sempre trazer paz. Porque a paz é uma promessa que veio do Senhor. E como nós somos agentes do Senhor, nós temos que levar a paz. E nós só conseguimos ser pacificadores quando nós vivemos o centro da vontade de Deus. Porque nós chegamos no meio do caos e dizemos quem Ele é e as pessoas acalmam. As pessoas tranquilizam, porque elas sabem que tudo está nas mãos de Deus. Seja um pacificador. Nós temos irmãos aqui na igreja que falam, eu sou o pacificador, gente, não tem jeito. É eu que trago calma nesses negócios. Que bom que o Senhor te usa com esse dom. E quem não é um pacificador, busque ser pacificador. Traga paz na sua casa. Traga paz na sua família. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando o cristão cumpre tudo aquilo que Jesus falou nas suas bem-aventuranças, de uma certeza ele pode ter. Não vai ser fácil. Você vai ser perseguido igual aos profetas. Coisas ruins vão acontecer por causa do nome de Jesus. Mas ninguém disse que a sua vida seria fácil. O Senhor nos disse que o negócio seria difícil. Mas nós somos chamados para andar na contramão do mundo. Você vai ter perseguição. Por falar a verdade, por viver a verdade, por ser verdadeiro naquilo que você faz. Deixa eu dizer algo para você. Todos que foram chamados por Deus passaram por dificuldades, foram perseguidos, foram caluniados. Mas não foi por causa deles. Foi porque eles carregavam o reino de Deus. A sua recompensa não vai ser aqui, queridos. Não queira ser bonzinho aqui. A sua recompensa é a eternidade. Nós somos chamados para andar na contramão do mundo. Nós somos chamados para andar no centro da vontade de Deus. E é para isso que nós nascemos. Nós somos chamados para viver o que Deus tem para nós. Para de querer andar da sua forma. Se você quer ser um reino vivo, se você está nessa igreja, o desafio para você esse ano é: seja um reino vivo. Para você ser os pés e as mãos do Senhor, você precisa ser parecido com Ele. Você só pode ser força para o aflito quando você entende o seu propósito. O Senhor te chamou para ser agente. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para ser praticante das bem-aventuranças. Eu não estou mandando você fazer isso tudo uma vez hoje, até porque é uma mudança radical. Mas ponha como meta, são 8 passos. Você ainda tem alguns meses pela frente. Para que cada mês você consiga trabalhar cada uma dessas bem-aventuranças na sua vida. E quem sabe, no final do ano, você pode olhar para você do início do ano e dizer: uau, quanta coisa mudou. Eu quero ler para vocês novamente as bem-aventuranças. Só que agora na Bíblia a mensagem, para vocês entenderem mais profundamente o que quer dizer a bem-aventurança. Abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo.
Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais, nem menos. Assim, vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida. Ele é alimento incomparável. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar do outro na hora em que precisam de ajuda. Também receberão cuidados. Abençoados são vocês que puseram em ordem seu mundo interior, com mente e coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver a Deus no mundo exterior. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Abençoados são vocês cujo compromisso com Deus atrai a perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. E isso não é tudo. Considere-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês, o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegre-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas, minhas testemunhas, sempre enfrentarão essas dificuldades, pelo nome dEle. Abençoados são vocês, quando vocês decidirem implantarem o reino dos céus e pôr as bem-aventuranças como estilo de vida. Fique de pé. Nós temos a música tema desse ano. Eu quero que você cante ela declarando essa verdade. Ele te chamou para ser embaixador do reino dele. Você é embaixador. Você é a mão, você é os pés do Senhor. A verdade dele sempre vai reinar através da sua vida. O amor dele nunca vai faltar, porque você vai ser essa pessoa que vai levar para as pessoas. Ele é fiel com você. Você, como o povo dele, vai cantar. E o mundo inteiro vai verá o poder do nosso Deus através da sua vida. Ele é a luz que brilha sobre toda a escuridão. Você é a pessoa que vai levar essa paz para as nações. Você vai levar o pão. Você vai levar a força que Jesus é para as pessoas. Porque você é embaixador do reino de Deus para essa geração. Abençoados são vocês. Nunca leia mais o Sermão do Monte apenas por ler, mas sempre leia ele dizendo: Deus, coloque isso em mim. Comece em mim, através de mim. Que eu diga para as pessoas que o Senhor é o pão para os famintos, que o Senhor é a força, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é. Que não existe outro além de ti, mas existe quem tu és. Que não existe outro amor, só existe o Senhor. Nada poderá te separar desse amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoados são vocês por viver a vontade dEle e ser embaixador do reino dEle. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz